presidente americano, que falou por mais de 45 minutos. A previsão era de cada chefe e líder de governo falasse por 15 minutos. O presidente aproveitou aí o último discurso dele como presidente dos Estados Unidos para fazer um balanço aí geral do governo dele e falou sobre vários assuntos sensíveis aí à comunidade internacional. O correspondente Carolina Cimente está lá na sede da ONU em Nova York, acompanhou também o discurso do presidente americano Barack Obama e já fala com a gente agora ao vivo. Oi, Carol, o que está sendo destacado em relação ao discurso dele? Ele fez um balanço do governo, né? Falou sobre várias ações aí que foram tomadas ao longo desses 8 anos. Pois é, exatamente, Raquel. Na verdade, são dois os discursos, que são os discursos de despedida, né, na Assembleia Geral das Nações Unidas, pelo menos até agora. O primeiro, claro, do secretário-geral, Ban Ki-moon, que se despede ao final desse ano, entrega a Secretaria-Geral das Nações Unidas para alguém que ainda vai ser escolhido. E também o presidente Barack Obama, o último discurso dele, claro, na Assembleia Geral. Não é o último discurso dele ainda no governo. A gente ainda vai ouvir muito Barack Obama até o dia 20 de janeiro, quando ele então entrega o governo, a presidência dos Estados Unidos para um novo presidente, né? Mas muito interessante que Barack Obama, claro, lidando num momento de uma situação de crise de segurança, com inclusive terrorismo doméstico acontecendo nesses últimos dias, falando então que a gente não pode esperar que haja um mundo seguro enquanto 1% da população detém mais dinheiro, mais bens do que 99%, ou seja, do que todo o restante da população do mundo, que isso certamente tem diretamente a ver com a falta de segurança no mundo. Mencionou diversos países para tentar dar força para a ideia de que a democracia, na verdade, ajuda a economia, de que a democracia ajuda o crescimento, não só social, ou seja, das pessoas, educação, mas também o crescimento econômico. Nesse sentido, ele mencionou na África, Botsuana, no leste europeu, Ucrânia, dizendo que a Ucrânia se inspirou, que os ucranianos se inspiraram em outros países do leste da Europa para verem que a democracia ajudou, como a Polônia, por exemplo, que a democracia ajudou a economia a crescer. Mencionou na América do Sul o Chile, dando o mesmo exemplo, que a democracia e que a participação social, que a governança, que a transparência ajuda. Então mencionou alguns países aí e foi interessante que a TV ONU foi mostrando a reação dos diplomatas desses países. Também falou da Rússia, que a Rússia deveria tentar interferir menos em outros países, uma clara referência a esses últimos casos que estão sendo noticiados ainda, de hackers russos, muito provavelmente ligados ao governo russo, entrando, então invadindo os computadores do Partido Democrata. Também há notícias do Partido Republicano, e aí liberando algumas dessas informações que foram roubadas nesses computadores em momentos chaves para então interferir na própria eleição americana, que vem sendo noticiado e, mais do que tudo, vem sendo investigado também. Barack Obama também fez uma grande lista de coisas positivas que estão acontecendo no mundo. Nunca se produziu tanto alimento no mundo, ou seja, nunca a população mundial teve tanto acesso à comida. Também falou na diferença de países em desenvolvimento, que tem aumentado o número de pessoas na classe média ou que tem saído da extrema pobreza, que a gente nunca viu isso acontecer com tanta velocidade quanto nos últimos anos, ou pelo menos nos últimos 8 anos, que foi o tempo do governo dele como presidente dos Estados Unidos. Avanços tecnológicos, avanços na educação, e aí, claro, isso contrasta, como ele mencionou, com alguns pontos negativos, de maior protecionismo, e aí ele, claro, fala que o comércio e que os países devem ser menos protecionistas, mas o próprio Barack Obama, logo que foi eleito, criou o Buy America, né, o Compre América, quando os Estados Unidos passavam por uma recessão profunda, os países em desenvolvimento passavam por uma recessão profunda. Então, claro, tem sempre uma crítica para que os outros países não sejam protecionistas, mas quando a gente olha o comportamento de cada um dos países, há sempre um pouquinho de protecionismo nas políticas e na política econômica também. E ele mencionou, finalmente, também
que o totalitarismo e o liberalismo parecem estar brigando, e a gente vê um pouco disso também nos discursos da própria eleição americana, de campanha, nos discursos de campanha. E aí ele coloca que não existe, não pode haver espaço para o totalitarismo, a gente tem que sempre defender a democracia de qualquer jeito. Então aí colocando também um pouco da importância do que a gente está vendo de discussão de campanha eleitoral mesmo nos Estados Unidos. O Barack Obama, né, que chegou um pouco atrasado, ele deveria ter feito esse discurso imediatamente depois do presidente brasileiro Michel Temer, mas acabou saindo do hotel dele no centro de Manhattan já atrasado para fazer o discurso dele. Então acabou sendo o terceiro chefe de Estado a falar, depois então do presidente brasileiro Michel Temer e também do chefe de Estado do Chad, que falou então antes dele. Barack Obama então foi o terceiro chefe de Estado ou presidente a falar aqui nessa Assembleia Geral, que começou então agora há poucas horas. Quando o presidente brasileiro Michel Temer subiu ao púlpito, a gente sabe que é um momento muito importante para o governo brasileiro, que historicamente não abre a Assembleia Geral, porque ela na verdade é aberta pelo secretário-geral e pelo presidente da Assembleia Geral, mas o primeiro chefe de Estado a falar historicamente é sempre o chefe de Estado brasileiro. A gente vê isso acontecer desde Oswaldo Aranha, uma questão de tradição histórica pela participação do Brasil na formação das Nações Unidas, né? Mas quando Michel Temer subiu ao púlpito então para fazer esse discurso que tratou de muitos temas internacionais e também falou da crise política e da crise econômica brasileira, a gente viu algumas manifestações silenciosas de alguns grupos de diplomatas que estavam presentes na Assembleia das Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas. Por exemplo, o Equador e também a Venezuela levantaram e deixaram a sala conforme Michel Temer se aproximava do púlpito. A gente tem essas imagens, inclusive, para mostrar. Outros países, como a Bolívia e Cuba, não chegaram nem a entrar na Assembleia Geral até o fim, então, do discurso do presidente Michel Temer. E a Costa Rica também se retirou, ficou somente um representante desse corpo diplomático. Importante dizer que nenhum chefe de Estado desses países estava presente. Foram diplomatas e ministros que fizeram essa manifestação. Então, não foram os presidentes dos países que eu mencionei aqui, então, que fizeram essa manifestação. E no discurso de Michel Temer, ele falou longamente sobre problemas internacionais, mencionou que o terrorismo e conflitos no mundo tiveram um avanço mais rápido, por exemplo, do que o avanço das instituições multilaterais que existem, inclusive, para lutarem contra terrorismo e conflitos no mundo, ou para ajudarem essas populações que passam por situações assim. E, então, reforçou aí um pedido antigo do Brasil para que haja uma reforma no Conselho de Segurança, entre outros temas. Também foi um discurso bastante longo e ele tocou vários outros temas também. Raquel.